Olá, sou o professor Rodrigo Cirilo, professor de Geografia da Escola Municipal João Basso. Hoje nós vamos tratar de um tema de extrema importância dentro da geografia, que é a nova ordem mundial. Porém, para entendermos um pouquinho da nova ordem mundial, nós temos que saber que já existiu a velha ordem, que foi no período de 1945 até 1989, 91, naquele processo da extinção da antiga União Soviética. Então, a bipolaridade foi quando o espaço mundial ele estava sob o domínio de duas grandes potências econômicas, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Essa imagem ela retrata muito bem o que foi o mundo bipolar, a disputa entre as duas grandes potências mundiais, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Porém, no ano de 1989, começa o declínio da URSS, por vários motivos, principalmente pelos altos investimentos na corrida armamentista e na corrida espacial. Com esses altos investimentos, inicia-se a queda do socialismo real e o mundo passa a ter uma nova configuração, onde inicia-se o predomínio do capitalismo e então começa a nova ordem. A partir de 1991, com a queda do socialismo e o surgimento de várias repúblicas dentro da União Soviética, o capitalismo ele predominou no espaço mundial. Com isso surgem novas potências. Estados Unidos, sobre o domínio sobre o continente americano, a União Europeia, com domínio em todos os países da Europa, juntamente com alguns países da África, e na Ásia, a grande potência nesse período, em 1991, surgindo o Japão, uma potência econômica e tecnológica. Mas aí vocês podem até perguntar, e a China, nesse contexto? Inicialmente, nesse primeiro momento, a China ela não vai aparecer. Quem prevalecia na Ásia era o Japão, como uma potência tecnológica e uma potência econômica. Com o predomínio do capitalismo, observamos a configuração que o mundo apresentou a partir de 1991, que foi o mundo multipolar e o mundo unipolar. O que seria esse mundo unipolar? Várias pessoas que estudam a fundo a geopolítica mundial afirmam que a configuração do mundo ela não apresentava aquelas três grandes potências, Estados Unidos, União Europeia e Japão, mas sim uma única potência, que é os Estados Unidos da América. Porém, vários fatos ocorreram a partir de 1991 até os dias de hoje, como o surgimento da China como grande potência mundial. E os países emergentes, como podemos observar na figura. A figura mostra a formação dos BRICS como países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso também, nós podemos destacar outros processos que aconteceram nesse período, que foram, primeiro, o processo de globalização, que com o avanço da tecnologia, as melhorias no sistema de comunicação, transporte, e também surgem as grandes empresas, as transnacionais e as multinacionais. Essas empresas, elas saem de seu país de origem, ou seja, montam filiais em outros países em busca de matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Outro fato que aconteceu também, como podemos observar na imagem, foram o surgimento dos blocos econômicos, a formação dos blocos econômicos, ou os megablocos, para o destaque aí do Mercosul, do NAFTA e da União Europeia. Essa nova imagem que nós vamos mostrar, ela é a imagem que retrata a regionalização do espaço mundial a partir de 1991, na nova ordem. Só que nós temos que lembrar que lá na bipolaridade, os países eles eram separados, divididos entre países de primeiro mundo
segundo mundo e terceiro mundo. Já na nova ordem, que é essa que nós estamos observando, nessa nova configuração, os países eles foram separados por fatores econômicos. Os países do norte desenvolvidos e os países do sul subdesenvolvidos. Um outro destaque que devemos ter foram os diversos conflitos espalhados pelo mundo nesse período da nova ordem, principalmente a partir de 2001, com o ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos da América. Depois dessa diversidade de fatos que nós estudamos nessa aula, processo de globalização, as empresas transnacionais, formação de blocos econômicos, a nova regionalização mundial, a diversidade de conflitos, nós podemos fazer uma pergunta rápida e simples para vocês refletirem aí no final. Na realidade, a partir de 1991, o mundo ele teve uma nova ordem ou uma desordem? Então fica essa pergunta aí para vocês, através dessa aula que nós estudamos, refletir. Espero que vocês tenham gostado.